bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs que já estão conosco, né, nesta manhã de sexta-feira, hoje dia 14 de agosto de 2020, né? Graças a Deus, chegamos aí a mais uma sexta-feira, mais um final de semana, né, gente? Graças a Deus. Graças a Deus. O tempinho tá mudando, né? Aqui, pelo menos, onde eu moro, parece que tá mudando. Se bem que tá um solzinho lá fora, né? Mas parece que vai mudar o tempo aqui, segundo a minha esposa aqui, disse que viu aí, né? Que vai mudar o tempo. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Graças a Deus por essa manhã. Vamos ver aqui quem já está conosco, né? Quem já está dando bom dia para nós aqui. Vamos ver. Vamos ver se ele foi o primeiro? Não, não foi o primeiro. Ah, não, hoje ele não foi, hoje ele perdeu. Marco. A primeira hoje foi a Neide Lima, que deu bom dia pra gente. Aí o segundo foi o Marcos Amaral, né? O Marcos Amaral, a gente estava junto ontem à noite, no nosso culto lá na igreja do Tucuruvi. No culto presencial, né? Ele com a Márcia, sempre companheiros nossos lá. Amém. Tem participado já de vários cultos presenciais, né? E, aliás, né, gente? Quem não assistiu a pregação de ontem à noite, precisa assistir, né, Simone? Uma pregação maravilhosa, o propósito de Deus em meio aos problemas da vida, né? A não ser que você não tenha nenhum problema, que eu acho difícil. Se você não tiver nenhum problema, então você não precisa ouvir a mensagem de ontem. Mas se você tem alguns problemas aí, inclusive problemas difíceis, né, extremos, como a gente falou ontem, então ouça a mensagem, tá? Está aí no Facebook, está no YouTube, ouça a mensagem de ontem à noite. Vamos ver quem mais está dando bom dia pra gente aqui, ó. Vou citar os nomes de quem está escrevendo, tá? Então a Marlene Coelho, a irmã Lourdes, quem mais? A Beth Gonçalves, a Angelina Nutti, né? Já tá com a gente. O irmão Aimone, com certeza, tá lá do ladinho dela, né? A Joana Dark também tem sido fiel aqui com a gente. A Eutália Santos também. A Adelaide Gadelha. Zé Reis. Maria Pinto. Neide Lima, né? Inclusive está pedindo oração aqui. Acho que a Neide eu já tinha falado, né? A Neide Lima eu já tinha falado. Vamos lá. A Lúcia Ocampo Barbosa, né? A Beth está falando que é aniversário da Ariane hoje, hein? Vamos anotar aqui. Sim. Ariane. Niver da Ariane, né? Tá fazendo aniversário hoje. Vamos lá, quem mais? Irmã Luz está pedindo oração. Rivânia Santos, Miriam Albano, Jandira Fonseca. Jandira também lá de Cabo Verde, né? Ó, já temos duas irmãs diretamente de Cabo Verde, na África, conosco nessa manhã, hein? Gilmar Porto também tem estado sempre com a gente, né? A Tânia Guimarães. A Tânia Guimarães, ela é cabo-verdiana, mas ela tá morando nos Estados Unidos, né? Acho que é isso, né, Tânia? Confirma aí pra gente. Mas está conosco também já nessa manhã. A Rosa Lousada, a Lene Rocha... Quem mais que está com a gente aqui? A Regina Amaral, né? Então, a paz do Senhor para todos vocês aí nessa manhã. Muito bom ter vocês conosco. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus nesta manhã, né? Antes, espera só um minutinho, Simone, antes de você cantar, vamos já deixar no jeito aqui também né? Nós vamos tentar aqui transmitir pelo YouTube também. Dá um sorriso aí, Simone. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Logo cedo, cara inchada de sono. Só um instantinho. Isso. Então, nós estamos ao vivo também no YouTube, ok? Então, vamos lá. Ó. Um abraço também para a irmã Sônia, né? Irmã Sônia Coluquian. Manda um abraço aí para o meu querido irmão Cricor, tá? Amém. Angélica Vieira também está com a gente. Bom dia. Glória a Deus. Vamos lá. Amém. Glória a Deus. Em todas as coisas que nós passamos,
nós cremos que nós temos um lugar de descanso e esse lugar é no Senhor. Amém? É isso que nós vamos louvar nesta manhã. Oh
adorar ao Senhor. Amém? Amém, pastor. Amém, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos os irmãos que foram chegando aí no decorrer, né, dos louvores. Amém. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente, ó, que deu já a paz, que já escreveu aqui pra gente. A irmã Ana Félix tá com a gente, a Nilza Hedrick, né? A Nilza tem sempre estado com a gente também, né, Simone? É verdade. A Nilza também mora lá nos Estados Unidos. Ontem à noite ela estava na transmissão do culto nosso lá da igreja do Cambuci. É nossa parceira. Deixa eu ver quem mais. A Joyce, como é que chama o nome dela, Simone? Eu acho que é Mari. Joyce Mari? Eu falo Joyce Mary, mais chique, né? Joyce Mary tá com a gente, ó. Zoraia Conceição, Rose Madruga, Angélica Vieira, Mercedes Maria Madruga, que não é parente da Rose Madruga, hein? Mas se encontraram aqui na nossa live. Amém. A Mercedes é lá de Portugal, tá com a gente, né? A Tânia Guimarães, ela disse que ela é guineense. Não, guieense, é isso? Então não é de Cabo Verde? Pensei que você era de Cabo Verde, Tânia. Genilda tá com a gente também, né? Enfim, pessoal, tá todo mundo aqui, graças a Deus, ó. A Shelei também, Simone, tá com a gente. A Shelei, né? Tá aí, A Shelei, tá passeando. A Shelei tá lá em Monte Verde, é isso, né? Passeando e não desgruda, viu? Que bênção, hein? Que bom. Que bênção. A Nusa Sampaio também já tá dando a paz aqui pra gente. Amém, gente, graças a Deus. Gente, vamos lá, nós vamos nessa manhã, nós estamos ao vivo também no YouTube, tá? Nós vamos falar hoje sobre mais uma parábola do Senhor Jesus, né? E é muito interessante também essa parábola. Nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo, né? Ou a parábola do trigo e do joio, tá? Está no Evangelho de Mateus, ok? Quem quiser acompanhar com a sua Bíblia, abra lá. Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 30, e depois nós vamos ler outros versículos ainda nesse capítulo, tá? Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 30, ok? Então vamos lá. Olha, gente, é interessante, né? Antes da gente começar a ler, acho que foi essa semana, se não me engano, que a gente falou sobre a parábola do semeador, né? Foi essa semana, você lembra? Ou não lembro se foi na semana passada ou se foi essa semana que a gente falou sobre a parábola do semeador, né? E essa parábola que a gente vai falar hoje é uma espécie de continuação, tá? Na verdade, o capítulo 13 de Mateus, ele contém várias parábolas, tá, gente? A gente vai tentar, aos poucos aqui, a gente vai tentar ir expondo, ir explicando essas parábolas que estão no capítulo 13 de Mateus, mas são parábolas muito importantes, né? Onde Jesus fala sobre aspectos do reino de Deus, tá? Tanto que você vai ver que as parábolas, geralmente elas começam assim: o reino dos céus é semelhante a... E aí Jesus fala ao que o reino dos céus é semelhante, né? E essas parábolas, elas têm uma aplicação muito grande, né? Eu estava estudando esses dias aqui, essas parábolas, elas têm até uma espécie de aplicação até mesmo escatológica, né? Para quem está fazendo o curso de escatologia comigo toda terça-feira à noite, essas parábolas também têm a ver, né? Com questões escatológicas também, tá? Mas vamos lá então. Então, grave isso, que no capítulo 13 de Mateus nós temos um grupo de parábolas, né? Uma série de parábolas aqui que falam a respeito do reino de Deus. É um capítulo muito importante no que diz respeito a parábolas do Senhor Jesus, tá? Então, vamos lá. Capítulo 13, né? Versículo 24. Você quer ler, Simone, pra gente? Vamos lá. Vai lendo, eu vou te orientando aí. Vamos lá. Mateus 13, 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo:
O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Isso, então vamos aqui pegando aqui os detalhes, gente. Então, olha, preste atenção. Outra parábola lhes propôs, né? Jesus propôs ali para as pessoas que estavam ouvindo, dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente. Veja que eu falei, né? Tem uma correlação com a parábola do semeador, né? Então aqui um homem, ele semeou boa semente no seu campo, né? Só que o versículo 25 diz que enquanto os homens dormiam, provavelmente, né, os servos daquele homem, aqui esse homem que semeou a boa semente, é como se fosse um pai de família, né? um chefe de uma propriedade rural, vamos dizer assim, e ali os servos desse homem, né? Eles dormiam, né? O verso 25 diz: enquanto os homens dormiam, à noite, né? Provavelmente, veio o inimigo. Então esse homem, proprietário dessas terras, ele tinha um inimigo, e o inimigo veio, né? Enquanto os servos dele dormiam, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Acontece, né, gente, que o joio, ele é muito parecido com o trigo, né? Eu estou aqui com o livro do Herbert Lockyer, e ele até diz aqui que o joio é uma semente dificilmente distinguível da semente do trigo. É muito difícil você distinguir o joio do trigo, né? A diferença não pode ser detectada até que tenha brotado, né? Então é muito difícil de nós distinguirmos, né? Dos agricultores, do pessoal que trabalha no campo aí, distinguir isso. E é tão interessante a gente pensar, né, irmãos, que o Senhor Jesus, veja, ele usava, esse que é o ponto interessante das parábolas de Jesus, né? Porque ele usava coisas do dia a dia, né? Ele usava assim, aspectos com os quais as pessoas que ouviam a Jesus estavam muito acostumados. Porque naquele tempo, né, a gente está falando de 2000 anos atrás, lá na Palestina, era um lugar que não tinha o desenvolvimento, né, que nós temos hoje nas grandes cidades. Era um contexto rural, né? Então o pessoal conhecia muito bem essas circunstâncias de colher, de plantar, de colher, né? Essas figuras que Jesus usou, trigo, joio, isso tudo era uma coisa muito, muito familiar para as pessoas. Então Jesus usava esses detalhes muito familiares para as pessoas para ensinar verdades a respeito do reino de Deus, né? Às vezes eu penso que hoje, se Jesus estivesse aqui hoje na face da terra e ele fosse contar uma parábola, provavelmente ele ia usar os termos tecnológicos, né? Porque hoje a gente está... Tecnologia. Hoje a gente usa conectado, né? Desconectado, né? Então Jesus ele ia usar alguma coisa assim, né, que é muito familiar para nós hoje, né? Mas no tempo ali de Jesus, as coisas familiares eram essas coisas, era campo, era plantar, era joio, trigo, era os lírios dos campos, como a gente falou ontem, né? Enfim, né? Esses detalhes, tá? Bom, e aí então, vamos continuar aqui, né? O que ocorre então? Verso 26, lê aí pra gente, Simone. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, quando o trigo cresceu, cresceu também o joio junto com o trigo, né? 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Então, os servos daquele dono daquela propriedade, eles disseram para ele: o senhor não semeou, não é, a boa semente no teu campo? Então, como que apareceu esse joio aí no meio desse trigo? Como que apareceu esse joio? E aí o que ele respondeu? Ele, 28. porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram:
queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o em meu celeiro. Isso, então, aqueles servos perguntaram para aquele dono daquela propriedade, né? Como que apareceu o joio aí no meio do trigo? E aí o dono da propriedade falou, não, foi um inimigo que fez isso. Aí os servos perguntaram para ele, o senhor quer que a gente arranque o joio? E ele disse, não arranquem o joio, né? Para quê? Por quê? Porque ao separar o joio, vocês podem terminar arrancando também o trigo, porque é muito parecido. Então, façam o seguinte, deixem crescer juntos o joio e o trigo, né? E aí então, na época da colheita, aí dá para distinguir, né? Então é o que o autor fala aqui nesse livro, que na época quando eles brotam, aí você consegue distinguir um do outro, tá certo? Quando eles estão prontos para serem colhidos, aí dá para distinguir o joio do trigo. Então, o dono da casa aqui falou, não, deixa eles crescerem juntos, né? O joio e o trigo, que aí na época da colheita, eu vou mandar os ceifeiros ajuntar primeiro o joio, né? Atar os joios em feixes e colocar esse joio para ser queimado. Mas o trigo eu vou recolher no meu celeiro, tá? Olha só, gente, é fantástico, né? Essa parábola. Agora vamos à explicação da parábola. Quem que explica essa parábola aqui? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus vai dar a explicação dessa parábola. Aí depois nós vamos ler aqui a explicação da parábola e depois nós vamos comentar um pouco alguns detalhes aqui, tá? Olha, a explicação vai estar no versículo 36. Se você está com a sua Bíblia aí, agora você pula do verso 30, que foi o último que nós lemos, vai para o 36, que diz o seguinte: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, olha só, agora o próprio Senhor Jesus está explicando a parábola. Ele diz assim, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, vamos lá, olha as figuras aí. O dono da casa, que semeou no seu campo a boa semente, representa quem? Representa o próprio Senhor Jesus. Ele diz, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, né? O campo é o mundo. Só que aqui, gente, nós vamos entender, até como diz esse comentarista aqui, que o campo aqui, na verdade, é o mundo no sentido religioso, vamos dizer assim. O campo aqui é o contexto da igreja, é o contexto do próprio reino de Deus, tá? Onde, nesse contexto da igreja, do reino de Deus, da cristandade, do cristianismo, nesse contexto, a gente tem o trigo e a gente tem o joio. Olha, isso é muito interessante. Pega aí, pega a visão aí, como a gente fala, né? Pega a visão aí. O campo aqui é o mundo, no sentido do mundo, né? Segundo até um comentarista aqui, é o mundo religioso, o mundo da cristandade, do cristianismo. A igreja visível, né? A igreja externa, a igreja como instituição. Porque a igreja, a igreja, ela é o corpo de Cristo, né? O corpo vivo de Cristo, mas a igreja tem essa questão de institucionalidade, né? Existem aí as denominações, né? Existe toda a parte burocrática, administrativa, existe esse lado da igreja, né? Então veja, nesse contexto, nesse mundo religioso, nesse mundo da cristandade, do cristianismo, das igrejas do reino de Deus, que é o campo, existe o trigo e existe o joio, né? E aí ele fala aqui, ó,
A boa semente, olha o verso 38. Quem é a boa semente, né? Então ele fala, a boa semente são os filhos do reino. Então Jesus plantou no campo do reino de Deus, ele plantou a boa semente, tá? Quem são a boa semente? A boa semente são os filhos do reino. Mas o joio, quem o joio representa aqui? São os filhos do maligno. Olha que termo forte, né? Filhos do reino, filhos do maligno. Então o que Jesus está falando aqui, irmãos? Ele está falando que no reino, né? No contexto da igreja, da cristandade, do cristianismo, olha só, existem os filhos do reino e existem os filhos do maligno, misturado. Isso aqui é uma coisa tão interessante porque isso deveria nos levar a não nos escandalizarmos, né, gente? Porque, às vezes, no contexto até da igreja, a gente vê tantas coisas difíceis, né, Simone? Que às vezes até, se a pessoa não tiver uma certa maturidade, ela fica escandalizada, né? Nossa, como que um pastor fez isso? Como que uma igreja fez isso? Como que uma determinada denominação ensina isso? Usa essa prática? Mas se a gente entender essa parábola aqui, a gente vai perceber que o próprio Senhor Jesus está dizendo aqui que nesse campo do mundo religioso, do mundo da cristandade, do cristianismo, nesse mundo existe tanto o trigo como existe o joio. O trigo são os filhos do reino, que foram semeados pelo próprio Senhor Jesus. E o joio são os filhos do maligno. Foram semeados por quem? Aí o versículo 39 diz, o inimigo que o semeou é o diabo. É o diabo. Aliás, até aqui nesse texto, o autor aqui do livro que a gente está acompanhando, ele diz que no original grego aqui, a palavra é diabolos, né? A palavra diabo, no grego é diabolos, que significa o quê? O caluniador, o mentiroso, aquele que é contra toda a verdade. Então, irmãos, mesmo no contexto das igrejas, né, desse campo aí que é o reino de Deus, o diabo, que é o caluniador, que é o mentiroso, que é aquele que é contra toda a verdade, ele semeia o joio, ele semeia os filhos do maligno, né? Nesse contexto aí do próprio reino de Deus, da igreja, da cristandade, do cristianismo, né? E aí o Senhor Jesus continua dizendo aqui, a ceifa é a consumação do século. Quando vai ser colhido, né? Tanto o joio quanto o trigo. Na consumação do século. E os ceifeiros, quem são os ceifeiros, Simone? Os ceifeiros são os anjos. Os ceifeiros são os anjos. E aí Jesus fala assim, olha, pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, porque ele não fala lá no início, na primeira parte da parábola, Jesus falou que no final ele ia mandar os servos para colher, né, e ajuntar o joio em feixes e colocar para ser queimado. Então ele fala aqui, assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Verso 41, mandará o Filho do Homem, né, que é o próprio Senhor Jesus, mandará o Filho do Homem os seus anjos, que são os ceifeiros, né, que ajuntarão do seu reino, olha aí, fala bem claramente. Os anjos ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Irmãos, porque no contexto do reino de Deus, nós temos escândalos e temos aqueles que praticam a iniquidade. Não é verdade? Jesus disse, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Tem muitas pessoas aí que estão falando em nome de Deus,
Mas, na verdade, né, elas estão escandalizando, né? Eu estou até me lembrando aqui, você está falando isso, eu estou me lembrando daquele texto também, que Jesus fala, né, que naquele dia muitos dirão: mas Senhor, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Mas Jesus lhes dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Né? Então veja, gente, olha aí. Deus permite, Deus permitiu, hein? Está dizendo aí, ele deixa crescer junto. O joio e o trigo vai crescer junto. O próprio Senhor permite, né? Agora, olha só, deixa eu ver aqui. Aí o versículo 42 diz: e os lançarão, né? Esses aí que causam escândalos, que praticam iniquidade, os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui é um símbolo do inferno, gente. Né? Quer ver? Deixa eu ver. Ele até fala aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui. Ó. A fornalha de fogo, né? Diz respeito aqui, né? A fornalha de fogo e pranto e ranger de dentes dizem respeito aos horrores do inferno. Né? Essa linguagem vigorosa é de pavorosa contemplação, né? Pavoroso, né? Pavorosa contemplação. Deixa eu ver o que mais ele fala aqui, ó. Olha, a fornalha de fogo denota a ferocidade do tormento. Esses que produzem os escândalos e praticam a iniquidade no contexto do reino de Deus, da igreja do Senhor Jesus, diz aqui, né, que eles vão ser lançados na fornalha de fogo, e isso mostra a ferocidade do tormento, né, dessas pessoas. O pranto significa a angústia que o sofrimento causará, enquanto o ranger de dentes é um modo de expressar o desprezo de seu irremediável destino. O destino dessas pessoas será irremediável, né? O castigo, né, do iníquo, inclusive, será terrível, né? O que Jesus falou sobre molhos, né, de joio no fogo não era apenas roupagem de parábola, mas uma solene revelação e declaração do destino final de todos os ímpios. Né? Então é isso. É isso aqui que representa a fornalha acesa, né? O choro e o ranger de dentes. Mas, em contrapartida, verso 43, diz assim: então os justos, que são representados pelo trigo aqui, os justos resplandecerão como o sol. Olha aqui, que contraste, né? Que coisa tremenda e linda, né? Triste para aqueles que são joio, né? Que estão no meio do trigo aí disfarçados. Triste para eles, mas para o trigo, para aqueles que são filhos do reino mesmo, gente, eles vão resplandecer como o sol no reino de seu Pai. E aqui eu entendo aqui, quando ele fala no reino de seu Pai, eu entendo aqui como uma referência ao reino milenar de Cristo, que a gente está falando no curso de escatologia, né? Do reino que o Senhor Jesus vai estabelecer, o reino milenar aqui na face da terra depois da segunda vinda de Cristo. Tá? Eu entendo que é uma referência a isso aqui. Por isso que eu falei que essas parábolas, elas são cheias de significado. Inclusive até de aplicação escatológica, né? E aí Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Preste atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem discernimento para discernir, discirna, ouça, presta atenção no que Jesus está falando aqui, tá? Bom, vamos lá. Vamos ver aqui, a gente vai tentar tirar algumas outras aplicações aqui dessa parábola, né? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode trazer aqui para nós. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Aqui, ó. O Filho do Homem, né? Então aqui Jesus, o Filho do Homem
como o Senhor e pai de família, nessa parábola, né? Jesus é esse pai de família, esse dono dessa propriedade. Então ele diz assim, o filho do homem, como semeador, melhor dizendo, como semeador e pai de família, semeia apenas boas sementes. Irmãos, Jesus, o semeador aqui, o filho do homem, ele nunca semeia uma semente má, ruim. Ele semeia apenas as boas sementes. O que são essas boas sementes? Vidas transformadas pela palavra. Veja que interessante, Simone. Na parábola do semeador, a semente era a palavra de Deus, né? Aqui é um pouquinho diferente. Aqui nessa parábola, as sementes são os filhos do reino. Então, se você é um filho do reino, você é essa semente, né? Vidas transformadas pela palavra, né? Que incorporam a palavra da verdade. Esse é o propósito do Senhor Jesus ao semear seus redimidos nesse mundo de pecado e miséria. Olha só, você é uma semente. Você é uma semente, Simone. Eu sou uma semente. O Senhor nos semeia a mim e a você, né? Nesse mundo de pecado e miséria, para que nós produzamos frutos para a glória de Deus. Então você é uma semente. Veja, na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. Nessa parábola aqui, a semente são os filhos do reino. O Senhor tem semeado as nossas vidas nesse mundo. Para quê? Por que Deus tem semeado a nossa vida, Simone? Para que você acha que Deus tem semeado a nossa vida nesse mundo? Deus tem semeado por um propósito, né? De falar dele, né? De falar do seu amor, falar, né? Do evangelho. Frutificar, né? Produzir frutos, né? Para a glória de Deus. Para que a gente possa fazer diferença nesse mundo, né? Ele fala aqui, é por isso que ele o semeou onde você vive e onde você trabalha. Onde que você vive? Em que cidade? Em que bairro? Não é por acaso, irmãos. A gente tem que entender que Deus não colocou você onde você está por acaso, né? Até tem uma frase que o pessoal coloca aí nas redes sociais que diz assim, né? Que você não deve se admirar se Deus colocar você num lugar que é rodeado, cercado de trevas. Afinal de contas, o que você é? Você é luz, não é? Você foi colocado lá justamente para iluminar. Deus não faz nada aleatoriamente, né? Exatamente. Ele sempre tem um propósito em tudo, né? A família que você nasce, o contexto que você vive, as pessoas que te rodeiam, né? Exatamente. Todo o seu contexto, né? Como a Simone falou, a sua família, a sua parentela, a sua vizinhança, o bairro onde você mora, a cidade, o país, enfim, Deus não te colocou aí por acaso, né? Você é a semente do reino de Deus nesse lugar, né? E é por isso que Deus semeou onde você vive, onde você trabalha, até no seu trabalho. Você não está ali por acaso. Deus semeou você ali para você fazer a diferença, para você frutificar. Você é uma semente que o Filho do Homem semeia nesse mundo aí, tá certo? Agora, gente, tem uma coisa aqui também, tem uma parte aqui, peço a Deus que Ele me ajude aqui a explicar essa parte, porque essa parte é muito interessante, gente. Muito interessante. Olha só. Porque o que aqui na parábola, o que os servos perguntaram para o dono da casa lá? Né? Eles perguntaram o seguinte, olha, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? A semente que o Senhor semeia sempre é uma boa semente. O Senhor não semeou uma boa semente no seu campo? Então, da onde veio o joio? Como que o joio apareceu? E aí o Senhor diz, o dono do campo diz, um inimigo fez isso. Olha, preste atenção nisso aqui, gente. Esse autor aqui, ele fala que essa pergunta desses servos aqui na parábola
Essa pergunta nos conduz ao mais profundo de todos os mistérios. Olha, Simone, preste atenção nisso. É verdade. Nos conduz ao mais profundo de todos os mistérios. Sabe qual? A origem do mal. A origem do mal. Como que o mal entrou no universo, gente? Não foi Deus que criou o universo? Não foi Deus que criou os céus, a terra, o mar, a natureza? Não foi Deus que criou tudo? E Deus não cria tudo com perfeição? Deus sempre semeia a boa semente. Deus criou tudo com perfeição. Então, como que o mal entrou no universo que Deus criou? É muito interessante essa questão aqui. Essa parábola traz essa reflexão aqui. Como que o mal entrou no universo que Deus criou, sendo que tudo que Deus faz é bom? Como que o mal entrou nesse universo bom que Deus criou, né? Então, olha, eu vou continuar aqui, né? Então, essa pergunta dos servos aqui, ela nos conduz ao mais profundo de todos os mistérios, a saber, a origem do mal e a sua permanência. Porque o mal não só entrou, como ele permanece no mundo, né? O mal está aí, tá certo? O problema dessa parábola é tão antigo quanto a raça humana. Essa questão que eu estou levantando aqui para vocês, baseado nesse comentário, essa é uma questão que é debatida há séculos, gente. Não é uma novidade. Como que o mal entrou no mundo, né? Aí ele até levanta umas questões aqui só para exemplificar, né? Para exemplificar. Por que permitiu-se a serpente entrar no paraíso? Por que permitiu-se a serpente entrar no paraíso? Por que permitiu-se que Judas fosse um dos 12? Né? Por que a igreja primitiva quase foi arruinada pelos falsos cristãos? Por que Deus permite que o pecado e a tristeza afetem o mundo que ele criou ainda hoje? Qual foi a resposta de Jesus? Né? Não sei se está dando para pegar, né, Simone? Está dando para pegar? Mas não foi, o Senhor não semeou a boa semente? Não, tudo que o Senhor semeia não é bom? Então, como que entrou o mal no mundo? Qual foi a resposta que Jesus deu? Deixar que os irmãos não vão dormir de noite. Não, mas a gente tem que pensar, né? Umas coisas assim mais profundas, né? Mas qual foi Eles perguntaram isso para o dono do campo lá. Qual foi a resposta dele? Um inimigo fez isso. Olha aí a resposta. Um inimigo fez isso, né? Então, gente, nós sabemos que, né, foi o adversário, o inimigo, o diabo. Né? Na verdade, assim, é até mais profundo, não quero polemizar, mas assim, se você for pensar, antes que o mundo fosse feito por Deus, o próprio inimigo estava lá diante de Deus, né? E ele era perfeito, né? E o mal... O mal entrou no coração dele, né? De alguma forma, né? A origem está lá na questão da... Né? Antes da criação até, que Lúcifer era um anjo de luz, né? Isso. E ele... E o orgulho entrou no coração dele. Então, foi algo que ele permitiu, né? Então, são coisas que você fica pensando, né? Como que... Deus criou tudo perfeito, o próprio inimigo era perfeito e ele se transformou no nosso adversário, no nosso inimigo de Deus. Lá na eternidade, antes que o mundo fosse criado, né? Então são coisas que a gente fica pensando, né? Então, mas isso acontece por quê, né? E isso tudo, gente, tem a origem no fato de que Deus não criou robôs. Eu penso muito na questão do livre-arbítrio, porque Exatamente. Deus deu. Deus, quando criou tanto os seres angelicais quanto os seres humanos, Deus colocou liberdade de escolha. A liberdade de escolha dentro do coração do homem, né? Porque Deus ele deu, é interessante mesmo, né? Porque Deus poderia ter, como a gente sempre fala, Deus poderia ter criado robôs.
né? Sem liberdade de escolha. Eu vou servir a Deus porque esse é o propósito, acabou, é isso. Não, Deus colocou essa questão, né? A liberdade da própria criação dele escolher adorar ele ou não. Eu acho que por isso, nisso que constitui a questão do mal, né? Porque o homem e os seres angelicais tiveram liberdade de escolha. Tanto é que milhares de anjos acompanharam Satanás e milhares de anjos ficaram com Deus. Exatamente. A origem de tudo está aí, né? Como eu ia falando, né? E a Simone aqui completou, né? Deus não criou robôs, tá? Ele não criou seres autômatos, né? Robotizados, que não têm liberdade. Um robô não tem liberdade de escolha, ele faz aquilo para o que ele foi programado. Mas Deus não criou robôs, nem anjos, nem seres humanos são robôs, tem liberdade, né, de escolha. E no próprio coração de Lúcifer, né, surgiu essa pontinha de orgulho, de soberba, né, de querer ser igual a Deus, de tomar o lugar de Deus, né, e então ele foi, né, expulso, né, do céu, vamos dizer assim, né? E uma vez expulso do céu, quando Deus criou o ser humano, foi esse inimigo, um inimigo fez isso, esse inimigo de Deus, que semeou essa semente no coração, essa semente maligna no coração do ser humano. E aí começou, né? E uma série de questões são mistérios de Deus, porque você pode pensar assim, se Deus é o criador de todas as coisas, por que ele não impediu que Satanás, né, o mal entrar no coração do anjo que era bom? São coisas, gente, que o Senhor é o dono da história, o Senhor é o criador de tudo, né? Ele tem uma história, um comando de todas as coisas, né? Então, são coisas que a gente até pensa, não para ficar com a cabeça confusa, mas para entender que o Senhor é o Senhor. Ele é o Criador, né? Ele tem todo um contexto de todas as coisas. Você vê que a Bíblia ela tem início, meio e fim. Então Deus ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E a gente tem que ter em mente também, né, irmãos, que nem tudo Deus revela pra gente, né? A gente tem alguns indícios aí, a gente tem, né, algumas direções pelas quais a gente pode trilhar, como a gente falou aqui algumas coisas, a questão do livre-arbítrio, né? Deus não criou robôs, tal, tudo isso. Mas veja, o autor aqui ele até fala, ele chega a essa conclusão que a gente está chegando aqui, ó. Ele diz o seguinte, não é? Mas por que o inimigo está tão ativo? Não é? Porque Jesus respondeu, um inimigo fez isso. Ele plantou a semente boa. Quem plantou a semente ruim nesse universo foi o inimigo. Foi o inimigo que fez isso. E aí o autor aqui levanta essa pergunta, mas por que o inimigo está tão ativo após quase 2 milênios de cristianismo e semeia mais joio do que nunca no campo de Deus? Porque o inimigo continua semeando muito joio no campo de Deus. Aí ele responde aqui, esse é um dos mistérios a ser revelado. Nem foi revelado ainda. Talvez seja um dia. Né? Quem sabe quando a gente chegar na eternidade a gente vai entender. Mas o autor aqui fala, esse é um dos mistérios a ser revelado. Atualmente, como cristãos, deveríamos estar mais preocupados com a vitória sobre o mal do que com uma completa explicação sobre ele. Né? Então a gente não tem uma explicação completa do porquê o mal está aí, ainda em atuação. Né? Mas ele diz aqui, como cristãos, nós deveríamos estar mais preocupados em trabalhar pela vitória sobre o mal do que, né, com uma explicação completa sobre essa questão. A Bíblia diz que o mal ele já está derrotado, né? Porque Jesus ele veio, né? Mas assim, por isso que a gente fala, é questão de que Deus ele tem o comando de todas as coisas, né? E ele vai trabalhando, né? Ele tem
Se você pode ler a Bíblia, ela sempre fala que Deus tem o seu remanescente, né? Deus tem o cuidado com aqueles que são seus. Então, é muito interessante, né? Você lê a Bíblia, você começa a perceber, né, essas coisas, né, sobre essa questão, né? É isso daí. Bom, vamos terminar então, porque o horário já está bem avançado, né, gente? 9 horas. E aí, então, eu só vou colocar aqui, né, por exemplo, quando ele fala aqui da colheita, né, vamos dizer assim. E aí esse autor aqui também ele fala aqui, quando será recolhido o trigo, que são os filhos do reino, né? Quando será recolhido o trigo? Aí ele diz aqui, quando Jesus voltar nos ares. Arrebatamento da igreja. Olha aqui, tá vendo como esse termo, essas parábolas de Mateus 13, elas têm um simbolismo escatológico impressionante. Né? Quando é que o trigo vai ser recolhido? O trigo, que são os filhos do reino. Quando Jesus voltar nos ares, então será recolhido todo o seu trigo do campo desse mundo, que é o texto. E aí ele até coloca aqui 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17, que é aquele texto que fala sobre o arrebatamento da igreja, que eu tenho falado aqui, né, no curso de escatologia, para quem tem acompanhado. Para fechar aqui, ele só diz ainda o seguinte, olha, vivemos ainda na época da graça. A consumação ainda não chegou, a consumação dos séculos. Deus ainda não enviou os anjos para ceifar, né, o trigo e o joio. Então, nós vivemos ainda na época da graça, quando joio pode ainda vir a ser trigo. Né? Então a gente está no tempo em que aquele que é joio ainda pode se tornar trigo. Né? Ou seja, pecadores podem ser transformados em santos. Ainda a gente está nessa época. Né? Os filhos do diabo podem ainda tornar-se filhos do reino e ser salvos. Né? Liberdade de escolha, livre-arbítrio. Serem salvos do terrível juízo final. Tá? E aí ele termina aqui dizendo o seguinte, fazendo uma pergunta, na verdade. Né? Temos razões para examinar o campo do nosso coração para descobrir se o inimigo semeou algum joio, porque tem esse aspecto também, viu, gente? Tem esse aspecto aqui também. No começo, aqui, né, no começo, é que eu não... São tantas coisas aqui. Eu achei aqui, ó. Ele fala aqui, né, que a igreja tem duas espécies de imperfeições. Olha só, preste atenção. A igreja tem duas espécies de imperfeições. Vou dar uma travadinha aqui, né? A igreja tem duas espécies de imperfeições. Qual que é a primeira? Os defeitos pessoais dos regenerados. E a segunda, a filiação de pessoas não regeneradas. Vou terminar aqui, gente. Preste atenção nesse ponto para a gente terminar. Quais são as duas imperfeições da igreja? A primeira imperfeição são os defeitos pessoais dos regenerados. Mesmo aqueles que são filhos do reino, têm os seus defeitos pessoais. Que é o joio que o inimigo muitas vezes tenta semear no nosso coração, na nossa vida. É a luta entre o bem e o mal, que a gente também está vivendo essa luta. Então, nesse sentido, né, existe o segundo sentido também, que são aquelas pessoas não nascidas de novo, que são semeadas no contexto do reino de Deus para atrapalhar mesmo, né? Para crescer junto com o trigo e causar problemas. Só causar. Né? Mas nesse primeiro sentido aqui, de que os defeitos pessoais, né, daqueles que são filhos do reino, que têm os seus defeitos pessoais, que estão lutando com esse joio que muitas vezes o adversário tenta semear no nosso coração também. Então é nesse sentido que ele fala aqui, ó, ele faz essa pergunta. Temos razões para examinar o campo do nosso coração
para descobrir se o inimigo semeou algum joio? Porque, irmãos, eu acho que se a gente for bem honesto, todos nós vamos admitir que no nosso coração tem algum joio, que infelizmente o adversário semeou aí no nosso coração e talvez a gente abriu espaço para esse joio. Então ele está perguntando aqui, nós temos razões para examinar o campo do nosso coração, para descobrir se o inimigo semeou algum joio, não é? E aí ele termina, quanto mais o Senhor tem do nosso coração, menos terá o diabo. Quanto mais, né, o Senhor tem do nosso coração, menos o adversário vai ter espaço também no nosso coração, no nosso interior. Então, que fique essa questão também para nós pensarmos, né, para nós avaliarmos, para nós analisarmos. Amém, gente? Amém. Graças a Deus, né? 9h02. Eu acho que dá tempo de cantar um louvor, né? O que vocês acham? Vamos cantar um louvor? Né? Simone vai cantar um louvor aqui e aí nós vamos orar, ok? E aí depois eu peço para você compartilhar, né? Se você está aí no Facebook, né? Ou mesmo aqui no YouTube também, a gente tem algumas pessoas aqui no YouTube, né? Então você pode compartilhar, né? Compartilhe. Se você não curtiu ainda, você está assistindo essa live, curte aí, deixa a sua curtida, deixa um coraçãozinho, um joinha aí pra gente, deixa um comentário aí, né? Faça um comentário aí, tá bom? Deixa o seu comentário aí, né? E pedimos aí que você nos ajude a impulsionar essa publicação desta maneira, ok? Vamos lá. Vou pelos montes, dentro dos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma da glória dos céus. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não há de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre hei de avançar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma da glória dos céus. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma da glória dos céus. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém. Simone tá trazendo umas músicas antigas aqui, né? São muito bonitas, né? Essas músicas antigas, letras, hinos, né? Hinos aí maravilhosos, né? Às vezes para algumas pessoas é novo, né? Porque quem não conhece, né? Para quem não conhece é novo, quem já né? é mais antigo como Mas- a gente. Mas para quem sabe que a música é antiga, né? Mas amém, gente, graças a Deus. Bom, vamos orar nessa manhã, irmãos? Então nós temos alguns pedidos de oração aqui,
Nós vamos orar pela Edinalva, que é sogra do Márcio Alves, tá? Vou pedir para a Simone orar. Edinalva, ela teve 2 derrames, acho que ontem, ou antes de ontem, né? A Rosana, ela é amiga da Angelina, ela tá com nódulos no seio, tá? O irmão Aimone também, que arrancou alguns dentes e fez implantes ontem, tá muito dolorido, né? A irmã Lourdes também pediu oração, não lembro exatamente qual foi o pedido dela, tá? Vamos orar pela Ariane, que está fazendo aniversário, né? Amém. E os outros pedidos, né, gente? Que a gente não conseguiu anotar, mas Deus sabe de todas as coisas. Amém? Amém. Vamos orar então nessa manhã com a Simone? Amém. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer em primeiro lugar por essa semana abençoada que o Senhor nos concedeu. Amém. Por essas meditações maravilhosas, Pai, onde realmente nós podemos refletir, fazer uma reflexão da nossa vida cristã diante do Senhor, ó Deus, das suas palavras, de como nós devemos agir, ó Deus, como nós devemos andar neste mundo. Muito obrigado, Senhor, tem sido realmente uma bênção para nós e para os nossos irmãos que têm nos acompanhado aqui todas essas manhãs. Obrigado, Senhor, por esta semana de bênção que o Senhor nos concedeu. E oramos, Pai, por esses pedidos de oração. Queremos orar pela Edinalva. Senhor, visita esta vida, Senhor. Deus, que o Senhor possa estar, ó Deus, trabalhando na sua saúde. Senhor, tocando ali na sua vida, Senhor. Deus, sustenta, Pai, a vida da tua filha. Pai, traz saúde para ela, meu Deus, no nome de Jesus. Visita, Senhor, nesta manhã pelo poder do Teu Espírito Santo. Oramos, ó Pai, pela Rosana, ó Deus, amiga, Senhor, da Angelina. Visita ela também, Senhor. Amém. Deus, que o Senhor possa estar trazendo, Senhor, ó Deus querido, a vitória, Senhor, sobre esta situação que ela está vivendo. Dá vitória, Senhor, para a Tua filha, Pai. Prepara, Senhor, médicos, Pai, para realmente trazer, ó Deus, a solução para este problema que ela tem vivido, Senhor. Ó Deus, e que o Senhor possa estar à frente abençoando em nome de Jesus. Oramos pelo Aimone, Senhor. Toma o teu filho nas tuas mãos. Deus querido, que o Senhor possa estar, ó Deus, tirando, Senhor, ali, Senhor, as dores que ele está sentindo, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa trazer alívio para o teu filho nesta manhã, em nome de Jesus. Oramos também pela nossa irmã Lourdes, Pai, que tem passado por também momentos difíceis na área da saúde. Deus, que o Senhor possa estar ali tocando na tua filha, trazendo a ela, Senhor, o refrigério, Senhor. Ó Deus querido, restaurando a sua saúde. Em nome de Jesus, nós oramos por esses irmãos, que o Senhor possa estar visitando suas vidas nesta manhã. E oramos também pela vida da Ariane, que completa mais um ano de vida. Abençoa a tua filha. Abençoa a sua família, Senhor, que o Senhor possa conceder a elas mais e mais bênçãos, muitos anos de vida, de saúde, de paz. Ó Deus, que o Senhor possa restaurar a sua vida, que o Senhor possa realmente trazê-la, Senhor, para os seus caminhos, abençoando sua vida espiritual, amém, a vida da sua família, Pai. Amém. Conduz a vida da Ariane nas tuas mãos. Amém. Nós oramos por ela nesta manhã, amém, e agradecemos, Pai, por mais este ano de vida que o Senhor concede a ela. Abençoa a tua filha e abençoa a sua família em nome de Jesus. Nós também queremos colocar a vida de todos os nossos irmãos que colocaram aqui pedidos de oração diante do Senhor nesta manhã. Visita as suas vidas, os seus projetos de vidas, Senhor, os seus desafios, as lutas, Pai, que os seus filhos têm passado. Senhor, visita, dá força, dá coragem, que eles possam ser perseverantes, persistentes, amém, não desistirem em meio, Senhor, aos desafios e às lutas. Abençoa financeiramente, abençoa emocionalmente, espiritualmente. Deus, fortalece o teu povo, uma forma deles terem, ó Pai, assim a graça e o vigor do Teu Espírito Santo. Tem sido, Senhor, todas essas manhãs onde eles estão aqui conosco, Senhor, meditando na Sua palavra.
E isso é uma forma de nós nos fortalecermos no Senhor, na força do seu poder, buscarmos a persistência e a coragem para continuarmos, ó Pai, caminhando, Senhor, peregrinando, como diz este cântico que acabamos de cantar, neste mundo que o Senhor tem nos colocado. E nós cremos assim que somos desafiados pelo Senhor, mas somos cuidados também pelo Senhor. Muito obrigado, ó Deus, nós te agradecemos por tudo e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus, né? Olha, eu não sei se a Ariane tá aí assistindo, né, a live, mas Amém. A gente vai deixar aqui um abraço para ela. Eu sei que a mãe dela tá Amém. Aí, a Beth. Deus abençoe. Você fala para ela assistir, para ela ouvir, se ela não ouviu. Amém. Então a gente quer desejar para você, Ariane, um feliz aniversário, tá? Que Deus te conceda muitos anos de Amém. Vida, de saúde, Verdade. de paz e de alegria, tá bom? Amém. Deus abençoe seu esposo, sua filha, né, a Bianca, uma menina linda também, né? Muito abençoada. Amém. Então, que Deus abençoe a sua família, tá? Amém. E olha, gente, amanhã a gente não tem live, mas domingo de manhã, domingo às 10 horas da manhã, permitindo Deus, a gente vai estar transmitindo o nosso culto ao vivo lá da igreja do Tucuruvi, né? Domingo passado a gente não conseguiu transmitir, né? Por problemas técnicos, mas esses problemas, graças a Deus, já foram solucionados, tanto que ontem nós já tivemos o culto transmitido ao vivo. Inclusive, quem não assistiu a pregação de ontem à noite, que o tema foi o propósito de Deus em meio aos problemas da vida, uma mensagem maravilhosa, te aconselho a ouvir, tá? O propósito de Deus em meio aos problemas da vida. Tá aqui no meu Facebook, também está no canal do YouTube. Ouça essa mensagem, foi pregado ontem, né? E no domingo, de manhã, às 10 horas, se Deus quiser, estaremos lá na igreja do Tucuruvi, no culto, inclusive presencial. Então, quem puder estar conosco presencialmente, né, dê o seu nome para o nosso irmão Danilo, que é o líder do Ministério de Obreiros, tá? Compareça, a gente tem lá de 25 a 30 lugares para acomodar os irmãos, mantendo, né, a distância entre as cadeiras, tudo direitinho, tá? E quem não puder comparecer presencialmente, assista, né? Assista a transmissão, tá? Vai ser um culto abençoado, com certeza, louvores, pregação da palavra de Deus, né? E então nós convidamos você para participar conosco. E aí, permitindo Deus, na semana que vem, a partir de terça-feira, a gente retoma as lives de manhã. Vamos continuar falando sobre as parábolas, né? Você vê quantos ensinamentos a gente pode tirar aqui das parábolas. Então a gente vai continuar falando sobre as parábolas, tá? E o curso de escatologia e tudo mais que você já sabe, tá bom? Uma boa sexta-feira, um bom Amém. Final de semana para todos vocês. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe. E até terça-feira, se Deus quiser, nós estamos aqui novamente com vocês. Amém? Agradecemos aí muito, né, pela vida de vocês, porque realmente tem sido uma bênção a gente poder estar junto compartilhando, né? Muitas pessoas têm estado conosco desde o início, né? Já vão fazer quase 5 meses e tem sido muito gratificante. Nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês, né? Que tem realmente nos acompanhado aqui e compartilhado este trabalho com tantas outras pessoas que têm sido alcançadas, né? Pelo trabalho que nós estamos fazendo. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês e recompensá-los ricamente. Amém? Amém. Deus abençoe, queridos. Uma ótima sexta para vocês. Vou mandar um abraço também pro Paulo, que é primo da Regina Amaral, né? Que ele tá ouvindo. Inclusive, acho que ele fez até um comentário aqui, né? Ele é o Paulo dos passarinhos. Porque ela falou que ele tem vários passarinhos, né? E ontem a gente falou sobre os passarinhos. Ele ouviu a parábola de ontem assistindo, ouvindo os passarinhos dele cantar lá, né? Então um abraço para o Paulo, tá? Amém. Deus abençoe sua vida. E um abraço a todos os irmãos. Deus abençoe.